Quem faz aniversário, talvez mais tarde tenha, né? Amém. Agora a gente vai ficar bem informado com o nosso Verbo News. Bem, fica atento. De maio, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é um momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Nesta quarta é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir a um dia de aula da matéria As Manifestações do Espírito com a professora Gabriela França. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir a uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta quarta, às 20 horas. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Então venha com grandes expectativas e traga convidados. Agora eu tenho um convite muito especial para você. Dia 5 de junho, Teresina vai viver uma noite que vai marcar o nosso estado do Piauí. Vem aí o Festival Louvor a Jesus, uma grande noite de adoração, palavra e unidade, com a presença de grandes nomes como Aline Barros, Bruna Carla, Davi Sasser e a pastora Camila Barros. A entrada é gratuita, mas você também pode levar 1 quilo de alimento não perecível para abençoar famílias e instituições sociais. O Festival Louvor a Jesus acontecerá na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente ao Centro de Convenções, a partir das 19 horas. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder, então chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto? As inscrições para o Acamp Kids podem ser feitas no balcão de informações. Passe lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Hoje queremos te indicar o livro Gere Expectativas, do pastor Kenneth Hagin.
Agora eu quero que você pense um pouco e me diga: as suas orações estão sendo atendidas? Os seus sonhos estão se tornando realidade? Ou será que a sua esperança está desaparecendo porque você não vê nenhuma mudança? Nesse livro, você vai ser motivado a olhar além das circunstâncias. Você vai ser encorajado a não desistir, a despeito da situação em que está vivendo, pois vai aprender a viver com uma fé cheia de expectativa. Então não perca mais tempo. Faça hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Glória a Deus. Você ficou bem informado? Então, eu quero só reforçar alguns avisos que foi exibido aqui no Verbo News. O primeiro deles é que o Acamp Kids continua com as inscrições abertas. Você que tem uma criança e você também que quer abençoar alguma criança, você pode passar ao final do balcão de informações, fazer a inscrição da tua criança, do teu sobrinho, de um priminho, mas passa lá no balcão de informações, certamente essa criança vai ter a vida transformada. Amém? E amanhã no Rema nós teremos início a uma nova matéria, as manifestações do Espírito, e teremos a honra, né, de ter a Gabriela França como professora desse módulo. Então você que tem alguém, né, que você pensa assim, precisa fazer o Rema, chama essa pessoa. Amanhã é o dia do visitante, então é livre, você vem, traz alguém com você. As matrículas do Rema você não vai poder fazer agora, mas você vai poder dar a essa pessoa, a esse convidado, um gostinho, um pouquinho daquilo que é ministrado no Rema. E essa pessoa, com certeza, ela vai desejar fazer essa escola, assim como a nossa vida foi transformada, essa pessoa também terá a sua vida transformada. Amém? E no dia 5, né, como foi exibido no Verbo News, no dia 5 nós teremos na nossa cidade o Festival Louvor a Jesus. Um festival poderoso, eu tenho certeza que marcará as nossas vidas, marcará a nossa cidade. E nós teremos a participação da Aline Barros, Davi Sasser, Bruna Carla, pastora Camila Barros e, não menos importante, o nosso pastor Fábio Henrique estará ministrando lá. Vai ser uma grande bênção. Você está convocado para se fazer presente lá. Será lá na Marechal Castelo Branco, em frente ao Centro de Eventos de Teresina. Então, você está convidado, não, você está convocado a estar lá e levar mais alguém com você. Você que faz o Rema, ao final você também pode passar lá, porque o evento começa às 19 horas, mas ele vai se estender. Então, não deixe de estar lá, de se fazer presente, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que seremos marcados nesse dia. Amém? Então, sem mais avisos, eu queria conhecer você que está nos visitando hoje pela primeira vez. É a primeira vez que você vem para a nossa igreja. E eu queria te conhecer. Você faz só um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Daqui eu te vejo muito bem. Mas eu queria te pedir para você ficar de pé um instantinho para que a nossa igreja possa te receber com o carinho que você der. Amém? Quem está perto já sabe o que fazer. Glória a Deus. Glória a Deus, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Se você já faz parte de alguma igreja, manda um abraço nosso para o seu pastor ou para a sua liderança. Se você não faz parte de alguma igreja, você precisa congregar, e esse é um bom lugar para você congregar. Nós ficaremos muito felizes de te receber como nosso irmão em Cristo. Amém? Então, uma salva de palmas para o nosso visitante. Glória a Deus. O Senhor é bom. Você pode abrir sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Aleluia. Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 9. Nós teremos a oportunidade de honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas.
Nós tivemos um tempo aqui de louvor e adoração por meio da música. Agora a gente tem um tempo propício para louvar ao Senhor por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Amém? E Provérbios diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. No verso 10 diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, irmãos, existe uma consequência quando a gente cumpre um princípio, existe um resultado. A Bíblia começa dizendo que nós precisamos honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias. E o verso 10 é o resultado, que se encherão, então não se secarão. A Bíblia não fala que vai ficar escasso, a Bíblia não fala que vai faltar, a Bíblia fala que se encherão fartamente os nossos celeiros e transbordarão de vinho os nossos lagares. Se você crê que essa palavra é a verdade, irmãos, ela se cumprirá. Se você cumprir esse princípio, certamente vai se cumprir na sua vida. Então você pode separar o seu dízimo ou a sua oferta e você pode fazer de maneira em espécie por meio dos envelopes que estão à frente da sua cadeira. Você pode fazer também pelos meios digitais, por meio do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Você também pode fazer através das maquinetas de cartão de crédito e débito lá atrás com as nossas tesoureiras. Você que está nos assistindo pelo YouTube, você também é participante desse culto, então não deixa essa oportunidade de honrar ao Senhor passar. Amém? Tem aparecendo aí na sua tela o QR Code, o Pix da nossa igreja. Mas não deixa essa oportunidade passar, mas se faz participante disso e faz prova de Deus de que Ele vai encher os teus celeiros quando você cumpre os princípios. Amém? Você está pronto? Eu vou fazer por meio do Pix. Glória a Deus. Você vai fazer por meio do Pix. Certamente você já tem o nosso Pix aí, Pix da nossa igreja salvo. Deus é muito bom. O Senhor é fiel. Jamais mendigaremos o pão. Aleluia. Feito. Você já fez? Você vai fazer pelos meios tradicionais, levanta o teu envelope. Se você vai fazer pelos meios digitais, levanta a tua mão, o teu aparelho eletrônico. Vamos orar? Amém. Pai, te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que você já fez chegar nas nossas mãos. Nós te damos graças porque reconhecemos que o Senhor é a nossa fonte e jamais faltará coisa alguma na nossa casa, para a nossa família, nas nossas vidas. Sabemos, Pai, que tudo o Senhor nos dá em abundância. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de te devolver os nossos dízimos e de dar a Ti as nossas ofertas. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sai do teu lugar e vem celebrar.
juízo. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, faças como queres. Eis minha vida em tuas mãos, eis minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Eis minha vida em tuas mãos, eis minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Nessa manhã, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, dedicamos a Ti. A nossa vida, as nossas ações, as nossas intenções, os desejos do nosso coração, nós alinhamos com a Tua palavra, Pai. E declaramos que somos completamente Teus. Dedicamos essa manhã para o Senhor. Não importa as nossas vontades, não importa os nossos desejos, nós abrimos mão de tudo isso para viver a Tua vontade, para viver o Teu desejo para as nossas vidas. Não queremos, Pai, andar segundo as nossas emoções, segundo o nosso conhecimento, mas queremos viver uma vida completamente guiada pelo Teu Espírito. E nessa manhã nós Te damos o nosso louvor. Nessa manhã nós Te damos honra, glória. Nessa manhã, Pai, nós Te bendizemos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque não somos mais os mesmos por causa da Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos alcançou e nós reconhecemos que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Por isso, nessa manhã, nós abrimos o nosso coração e as nossas mentes, Pai, para receber de tudo aquilo que Você tem para trazer, instruir, fazer nas nossas vidas. Te damos liberdade. Espírito Santo, fala conosco através do nosso Espírito e através da Tua palavra. No nome de Jesus. Quem crê diz amém. Graças a Deus. Obrigado, gente. Benção. Vocês estão bem? Glória a Deus. A Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo, a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então todos os dias nós vamos melhorando. Todos os dias nós vamos brilhando como a luz da aurora. Graças a Deus por isso. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos, no capítulo 35, no verso 27. Vamos ver o que o Senhor tem para tratar conosco nessa manhã.
Salmos 35, verso 27. Diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Quem tem prazer na retidão do Senhor? E digam sempre, todas as vezes, continuamente: glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra, que tem prazer na prosperidade do seu servo. O tema da mensagem de hoje é prosperidade divina. E nesse texto, o salmista, ele fala sobre a gente cantar, expressar o nosso júbilo de maneira alegre, né? Todos aqueles que têm prazer na retidão do Senhor. E digam sempre, de maneira contínua: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Essa palavra prosperidade nesse texto, no texto original, na língua original em que esse texto foi escrito, no hebraico, é a palavra shalom. E shalom significa você ser completo. Shalom significa saúde, bem-estar, segurança, sossego, contentamento, paz, amizade, ausência de guerra, relacionamento com Deus, aliança com Deus. Então, tudo isso é traduzido para nós como prosperidade. Então, prosperidade vem da palavra shalom. Shalom significa ser completo, estar bem, ter saúde, ter paz. E aí, isso nos traz para nós uma ideia do que é a vontade de Deus para cada um de nós. E prosperidade é o suprimento e a bênção de Deus alcançando todas as áreas da vida de um indivíduo, a fim de que ele cumpra o propósito divino e seja uma bênção para as outras pessoas enquanto ele estiver aqui na terra. Então, quando nós falamos sobre prosperidade, a gente não está falando somente de dinheiro, a gente não está falando somente sobre a vida financeira, mas a gente está falando sobre um estado de plenitude, onde o homem ele se torna completo, não pelo seu próprio mérito, pela sua própria força, mas por aquilo que Deus estabeleceu para ele. Quando nós falamos sobre prosperidade, nós estamos falando, irmãos, sobre a atuação de Deus nas nossas vidas, sobre o suprimento, sobre a bênção, atuando nas nossas vidas para que a gente possa cumprir o propósito e a vontade dele aqui na terra. E a Bíblia está dizendo que ele tem prazer no bem-estar, na prosperidade dos seus servos. É verdade que hoje nós estamos na nova aliança e nós já não somos servos de Deus. Hoje nós somos filhos. Você pode se alegrar por isso? Eu sei que talvez você tenha aprendido em outro lugar que você é um servo de Deus. Está tudo bem. Mas de fato, biblicamente hoje, nós somos filhos de Deus. E isso significa, irmão, que nós somos herdeiros da bênção de Deus. Significa que prosperidade já não é mais promessa para nós. Diga, prosperidade não é promessa. Na antiga aliança, prosperidade era uma promessa. Mas nós, na nova aliança, nós não desfrutamos da promessa da antiga aliança. Para nós, na nova aliança, prosperidade é herança, porque nós somos filhos. Agora, precisamos ser filhos, entender que somos filhos, mas com coração de servo. Somos filhos que cuidam das coisas do nosso Pai, que são obedientes ao Pai. Somos filhos, irmãos, que temos o nosso coração para servir a Ele. Então, a prosperidade, ela está atuante, presente nas nossas vidas, para a gente atingir o propósito. Aí entra a questão do coração de servo. Porque se somos servos, não importa mais a nossa vontade. Não importa mais os nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos. Se temos um coração de servo, significa que nós vamos cumprir a vontade do nosso Senhor. Se alguém tem um coração de servo, é porque ela precisa se reportar a um Senhor. E nós temos um Senhor. E precisamos cumprir a vontade dele.
Então, nesse tempo, nós somos filhos. Fazemos parte de uma aliança superior, baseada em superiores promessas. Isso nos mostra que somos filhos. Se somos filhos, temos uma herança, mas o nosso coração precisa ser um coração de servos. Então, com esse coração, a gente pode sim ler esse versículo e nos apropriar dele, entendendo que essa é uma verdade e uma realidade nas nossas vidas. Deus, ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Ele tem prazer na sua prosperidade. O contrário também é uma verdade. Deus não tem prazer na sua pobreza, na sua falta, na sua miséria. Deus não tem prazer quando você não vive prosperidade. Deus não tem prazer quando na sua casa não tem nada para comer. Deus não tem prazer quando você está tendo uma vida de dívidas, endividado. Deus não tem prazer quando você não tem dinheiro para ajudar ao próximo. Deus não tem prazer quando você não está ofertando na obra, cumprindo o propósito. Só um aleluia, que bênção. Deus, ele tem prazer na sua prosperidade. Prosperidade é satisfação, é bem-estar, é alegria, é você estar completo, é você não ter falta de nada. Você já viu aquela sensação quando chega perto do seu aniversário? Eu não sei você, mas acontece comigo. Quando chega perto do meu aniversário, eu fico pensando, rapaz, o que eu vou ganhar de presente? Né? Mas às vezes eu fico pensando, peraí, mas eu não estou precisando de nada. O que eu estou precisando? E eu fico pensando, eu estou precisando de alguma coisa, eu estou precisando, sapato eu tenho muitos, roupa eu tenho muitos. Eu estou precisando de alguma coisa. E as pessoas às vezes perguntam, pastor, o que o senhor está precisando que eu quero dar no seu aniversário? E eu fico pensando, nada. Aí eu digo, irmão, me surpreenda. Eu digo, me surpreenda. Mas pastor, me dá uma pista. Eu digo, seja guiado. E sabe, quando eu olho para essa realidade, eu fico lembrando de anos atrás da minha vida, que se me perguntassem isso, eu ia fazer uma lista. Preciso de sapato, preciso de roupa, preciso de não sei o quê, preciso de meia, preciso até de cueca, eu preciso. Não tinha nada, irmãos, passava por necessidades. Mas hoje eu posso olhar para a minha vida e dizer, rapaz, eu sou completo. Eu tenho tudo que eu preciso. É verdade que ainda tem mais um nível onde eu vou adquirir coisas maiores e melhores. Mas no que eu tenho hoje, eu vivo prosperidade. Porque um dos significados da palavra shalom, prosperidade, é você estar contente. É você se contentar com o que você tem. Veja, se contentar não é se conformar. Não confunda. Estar contente, contentamento é estar contente. O que é isso? Você olha para tudo que você tem e você se alegra. Uau, eu tenho uma casa, eu tenho roupa, eu sou suprido, eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa família. E você se alegra com isso. Isso é estar contente. Agora, não significa que você deva estar conformado. Não, eu cheguei a um nível muito bom, estou contente com isso, me alegro no Senhor, sou grato a Ele, mas tem um nível maior para eu atingir de prosperidade. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, é de fé em fé, é de glória em glória. A gente vai crescendo, irmão, a gente vai avançando e o nosso nível de prosperidade vai crescendo junto. Você está aqui? E a Bíblia diz que Deus se alegra. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. A Bíblia diz que é servos, mas hoje nós somos filhos. Ele se alegra na sua prosperidade. Eu sei que a gente foi criado numa cultura onde ser pobre é uma coisa legal. Ser pobre é uma coisa popular, é uma coisa que abre portas para você. Eu sei que numa roda de conversa, alguém diz assim, rapaz, eu estou com umas dificuldades aí a outra pessoa diz, é normal, eu também, rapaz. Aí o outro, rapaz, mas eu não tenho nem dinheiro para pagar o aluguel. Aí, rapaz, oi, aluguel, eu não tenho dinheiro para pagar a luz, água, telefone, já está tudo cortado. Aí, e pior sou eu, que já me despejaram, eu estou morando na rua. Aí o outro, rapaz, pior, eu morava na rua, agora tiraram foi a rua. E fica aquela briga para ver quem tem menos.
Fica aquela discussão, aquela disputa para ver quem é mais quebrado, mais liso, mais pobre, ganha menos. Fica lá no trabalho, rapaz, meu salário esse mês cortaram foi a metade. Aí diz, e o meu, que tiraram foi todo. E o outro, rapaz, e eu que estou pagando para trabalhar. E fica aquela disputa para ver quem ganha menos, quem tem menos. E aí, no final, fica todo mundo rindo, né, e achando aquilo algo positivo, algo bom. E a gente foi criado nessa cultura, uma cultura de assistencialismo, que a gente fica se queixando da vida. Pastor, as coisas não estão boas não. Fulano, as coisas não estão boas não lá em casa. Por quê? A gente fica falando que as coisas não estão boas, para que a outra pessoa que está ouvindo, ela se compadeça e nos ajude de alguma forma. E às vezes as coisas nem estão tão ruins assim, mas a gente fica dizendo que está ruim, que é para a pessoa ir e ajudar. Às vezes a gente faz isso com os nossos parentes. Todo mundo tem um tio rico, né? Um primo rico, um primo que tem mais uma condição financeira. Aí quando você está perto dele numa reunião de família, você fica lá assim, você não, outra pessoa. É só um exemplo didático. E aí a pessoa fica lá se maldizendo, se remoendo, dizendo que está tudo ruim, está tudo péssimo na vida, que é para aquele primo, aquele parente que tem uma condição financeira melhor, poder de alguma forma ajudá-lo. A gente foi criado numa cultura assim que às vezes a gente nem percebe. Mas eu quero dizer para você que você teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, algo sobrenatural, poderoso, grandioso aconteceu na sua vida. Você agora é uma nova criatura. A redenção, o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, não foi só para levar as nossas doenças e as nossas dores, não. Ele também levou a nossa miséria. Ele também levou a escassez, as necessidades que nós tínhamos. O preço que Jesus pagou foi completo, amplo e suficiente para que nós não tivéssemos mais uma vida de derrota, de miséria, de tristeza, de fracassos. Ele venceu, irmão, até a morte. Então eu quero dizer para você, não aceite o relatório da sociedade, não aceite o relatório do diabo, não aceite o relatório da sua família, não aceite o relatório até mesmo da sua conta bancária. Fique com o relatório da palavra. E a palavra diz em Salmos 112, verso 3, que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Na sua casa, irmão, há prosperidade e riqueza. Na sua casa há shalom, há paz, alegria, bem-estar, satisfação, segurança, proteção. Você tem um Deus que cuida de você e que supre cada uma das suas necessidades. Você não está desamparado. Não fique dizendo que você tem necessidade. Não fique se alegrando na pobreza, na escassez. Não fique admirando pessoas que são pobres. Não, irmão, você não é pobre, você não é miserável. Não tem necessidade, não tem escassez que vai chegar na sua porta, que vai bater na sua casa. Não. Você é próspero. Você é abençoado, você é rico. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A prosperidade divina é a manifestação da bênção do Senhor. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece. E ela não traz desgosto, não traz dano. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ei, tem boa dádiva, tem dom perfeito, descendo do alto sobre a sua cabeça. Provérbios diz que sobre a cabeça do justo há bênçãos. Efésios capítulo 1, no verso 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele tem te abençoado constantemente. Para onde você vai, irmão? A bênção do Senhor está sobre a sua cabeça. Está descendo bênção agora mesmo. Você nem está percebendo, nem está assim, pastor, nem me arrepiei. Como diz o matuto do interior, diz assim, nem me arrupiei, pastor. Não senti nada. Mas a bênção está vindo sobre você. Porque a bênção não se trata de você sentir algo, não está relacionada às nossas sensações. Mas a bênção, ela é espiritual e ela se manifesta no plano físico. Toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Ou seja, está no céu
e ela vem sobre as nossas vidas e ela se manifesta no mundo físico. Você já foi abençoado, você está sendo abençoado, você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então Deus, ele tem prazer em que essas bênçãos se manifestem, e isso se chama prosperidade. E a prosperidade, ela tem um objetivo, o cumprimento do propósito de Deus e da sua vontade na sua vida e sobre as pessoas ao seu redor. Então, Deus quer que você seja rico. Deus, ele já estabeleceu prosperidade para você. Não fica com medo, não, que tem gente que é assim, né? Não, eu aprendi, pastor, que ser rico é uma coisa ruim. Quando eu olho, eu vejo alguém na rua com um carrão, eu digo, esse carrão aí não foi conquistado de maneira lícita. Quando você vê alguém com um carro zero, quando você vê alguém com um carrão importado, aquele carro bonito, você diga assim, glória a Deus, seja abençoado. Você precisa se alegrar com o sucesso das pessoas e não ficar desconfiado de como... Se ele adquiriu aquilo de uma maneira errada, ele vai se ver com Deus. Mas não cabe a nós julgar. Você está aqui? Quando você vê um irmão prosperar, se alegra com ele. A Bíblia diz que nós precisamos chorar com os que choram, mas também diz que a gente precisa se alegrar com os que se alegram. Às vezes, é mais fácil a gente chorar com os que choram do que a gente se alegrar com os que se alegram. Quando a gente vê um irmão dando um testemunho, olha, comprei um carro novo, comprei um carro zero, comprei uma casa nova, vou fazer uma viagem internacional. Aí a gente fica, como ele conseguiu esse dinheiro? Mas também, né? Mas também é o nome de um diabo, de um demônio, né? O mais também. Não, irmão. Glória a Deus, que bênção que ele conseguiu. Ele conseguiu, vai chegar a minha vez também. Eu me alegro com ele. Irmão, eu vou te dar uma oferta. Por quê? Não, porque você comprou sua casa nova, não foi? Eu quero ofertar na tua vida. Eu quero participar disso. Eu quero semear na tua vida. Porque a mentalidade de pobreza na igreja é tão forte, e às vezes a gente não percebe, que a gente tende a ofertar somente na vida dos irmãos que precisam. Você já viu? Quando é um irmão necessitado, aí a igreja às vezes até se anima, né, para vamos dar uma oferta. Mas a Bíblia não fala sobre o princípio de oferta ser para a gente dar para quem está precisando, não. Pelo contrário, oferta é um princípio que a gente dá entendendo que é algo espiritual. Agora, dar para o necessitado está falando sobre acudir, sobre socorrer. Então não é oferta, é socorro. Efésios capítulo 4 diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes, faça com as suas próprias mãos aquilo que é bom, para ter com que acudir ao necessitado. Não diz para ter com que ofertar ao necessitado. As maiores ofertas que eu já dei na minha vida foram para pessoas que tinham uma condição financeira muito melhor do que a minha. Também já dei boas ofertas para pessoas que precisavam. Porque a oferta, irmão, não está diretamente ligada à necessidade da pessoa. Eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos, capítulo 14, no verso 3. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Marcos, capítulo 14, verso 3, diz assim: estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes.
ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Olha que coisa interessante aqui. Jesus estava na casa de um homem, ele estava num jantar, e de repente chega uma mulher com um vaso de alabastro, um óleo ungido, uma especiaria da época, uma espécie de perfume, um bálsamo muito cheiroso que era colocado, né, sobre a cabeça, o cabelo das pessoas, o corpo, como se fosse um óleo perfumado. E esse óleo era muito caro, não eram todas as pessoas que tinham acesso a ele. O próprio texto vai falar sobre a menção do valor desse bálsamo, desse vaso cheio desse óleo. E que a citação é que ele vale cerca de 300 denários. Um denário naquela época era o equivalente a um dia de trabalho. Se nós fôssemos colocar na nossa realidade, no nosso contexto hoje, atualizando para valores, um dia de trabalho nosso, baseado no salário mínimo, que é 1.621, um dia de salário seria o equivalente a R$ 54,04. Multiplicando esse valor por 300, que eram 300 denários, equivalentes a um dia de trabalho, um denário, um dia de trabalho, então 300 dias de trabalho, o equivalente a R$ 16.212. Ou seja, o perfume que aquela irmã estava possuindo, o bálsamo dela, né, que ela estava ali naquele vaso de alabastro que ela colocou sobre a cabeça de Jesus, custava, nos dias de hoje, o equivalente a R$ 16.212. Perfumezinho caro, né? E olha que coisa interessante. A pergunta é: você estaria disposto a dar R$ 16.212 para Jesus? Porque aquela mulher deu. Agora, outra coisa interessante. Jesus estava precisando daquele óleo? Não. Jesus estava precisando do valor do dinheiro? Não. Mas aquela mulher, ela teve no coração a disposição de dar. Entre aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não se tratava da necessidade de Jesus, mas se tratava do que estava no coração dela. Ela se alegrou em dar, em fazer. Agora, que coisa interessante, os discípulos de Jesus, as pessoas que estavam ali, num outro texto, em que o evangelista ele vai narrar e descrever a mesma cena, ele vai colocar o nome que era o de Judas Iscariotes. Aqui, Marcos, ele não tem o cuidado de colocar quem foi. Ele diz que os discípulos. Então é possível que Judas, junto com outros discípulos, fizeram esse comentário. Mas um outro evangelista, ele vai narrar a mesma história e ele vai saltar o nome de Judas. E é interessante que ele dá um adjetivo, Judas, que era ladrão. Aleluia. Ou seja, pessoas que são avarentas, pessoas que têm a prisão com o dinheiro. Foram essas pessoas que fizeram um comentário. Judas estava entre elas. E olha, não eram pessoas distantes, não eram pessoas que não cumpriam a lei, não eram pessoas ímpias. Está falando de alguém que estava na equipe ministerial de Jesus. Na nossa realidade, no nosso contexto hoje, era como se fossem pessoas da igreja, pessoas da liderança da igreja, que eram avarentas, suvinas, mãos de vaca. E essas pessoas, se utilizando de um argumento que até parece algo bom, olha que desperdício, a gente podia dar para os pobres. Mas Jesus imediatamente, ele corrige isso. E ele diz, olha, os pobres vocês vão ter sempre, mas vocês não vão ter sempre. Deixe-a. Não impeçam ela de fazer. Isso nos mostra o caráter de Deus. Que a prosperidade divina não está relacionada a necessidades. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, a prosperidade que Deus tem para a sua vida não está relacionada a necessidades.
Pelo contrário, quando nós estamos em prosperidade, irmão, a gente não tem necessidade de coisa alguma. E essa prosperidade vai fazer transbordar nas nossas vidas. É por isso que Jesus ele não tinha necessidade de nada, e por isso que ele disse, não, deixa ela gastar esses 16.012 reais aqui na minha cabeça, de uma vez só. Porque os pobres vocês vão poder auxiliar, mas ela está dando uma oferta de amor. Um amém, que bom, uma pessoa concorda, se alegra com isso. Aquela mulher deu o equivalente a 10 meses de trabalho. Você está disposto a dar 10 meses de salário, 10 meses do fruto do seu trabalho para Jesus? Aquela mulher deu. E tem pessoas que dizem assim, eu não vou ofertar aqui na nossa igreja não, porque a nossa igreja já tem tudo. A nossa igreja é tão bonitinha, tem ar-condicionado, tem cadeiras acolchoadas. A nossa igreja já tem uma estrutura, então eu vou deixar para ofertar lá na igreja do pastor Chiquinho, que lá não tem ar-condicionado, as cadeiras são velhas. Então eu vou ofertar lá na casa, lá na igreja de lá. Isso eu estou falando de oferta, porque alguns até dizem assim, não pastor, eu aqui só dou oferta aqui na igreja, mas o meu dízimo eu dou lá na igreja do pastor fulano. E uma vez eu corrigi uma pessoa em relação a isso. Falei, irmã, parece nobre o que você está fazendo, a sua intenção eu acredito que seja boa, mas você está quebrando um princípio. A intenção de Judas e dos outros discípulos não era totalmente ruim não, mas estava quebrando um princípio. Aleluia. Dízimo a gente dá no lugar onde a gente é alimentado. Dízimo a gente dá no lugar onde a gente congrega. A igreja pode ser a mais rica do mundo. Pode ser uma igreja milionária. Glória a Deus, e a nossa igreja vai chegar lá. Não se trata da necessidade da igreja, irmão. Se trata do princípio. Aleluia. Se trata do princípio. Precisamos ter o cuidado. A gente não oferta por necessidades, a gente oferta por princípio. A Bíblia diz o quê? Cada um dê segundo estiver proposto no coração. Não diz cada um dê por causa da necessidade. Não. Diz cada um dê segundo tiver proposto no coração. Há uma proposição no coração. Se é coração, está falando do espírito. Isso mostra que dízimo e oferta é uma ação espiritual. Ela é manifesta fisicamente, mas ela brota no coração. É algo espiritual. O dízimo de uma motivação para obedecer um princípio. E a oferta do que está no nosso coração, do que é proposto no coração. Então ambas são ações e atitudes espirituais. E essa oferta tanto para a igreja, quanto na vida dos irmãos. A gente não dá esmola na igreja, irmão. A gente dá oferta. A gente não dá esmola para os nossos irmãos. A gente dá oferta. E por que eu estou falando sobre oferta, sobre dízimo? Porque prosperidade está diretamente conectada com o dar. O propósito de Deus é que a gente manifeste a prosperidade que Ele já deu. Ele não vai te fazer alguém próspero, Ele já te fez. Quando você recebeu Jesus, você automaticamente se tornou uma pessoa próspera. A questão é se você tem manifestado isso na sua vida. E com a prosperidade, vem como objetivo a gente cumprir o plano e o propósito de Deus. Então, nós vemos nesse texto que Jesus não teve problema nenhum em aceitar a oferta daquela irmã, ainda que para alguns parecesse um desperdício. Talvez aquele dinheiro poderia ter sido mais bem aplicado adquirindo material, suprindo a necessidade que eles tivessem. Talvez uma carroça para eles na época, talvez comprar um jumento para facilitar nas viagens que eles tinham. Eu não sei, talvez trocar as sandálias
de todos os discípulos, porque eles caminhavam muito, talvez aqueles recursos poderiam ser melhor investidos em algo mais útil para o ministério de Jesus. Mas Jesus não molestou, Jesus não deixa. Pelo contrário, ele ainda disse, olha, que a história dela seja contada para gerações futuras. Então isso nos mostra, irmãos, que Deus ele não está cuidadoso, preocupado para que ele possa manifestar a sua prosperidade quando há uma necessidade. Não. Aleluia. Você está entendendo? Isso me faz lembrar aquilo que João 16:24 diz. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja completa. Você vai pedir e vai receber. Por quê? Porque Deus simplesmente quer ver você sorrindo. Deus simplesmente quer ver você alegre. Porque Ele tem prazer na sua prosperidade. Você vai pedir e Ele vai te dar. Vai acontecer na sua vida. Para que a sua alegria seja completa. Veja, não é só para você rir, não é só para você ficar alegre, é para que a sua alegria seja plena, completa. Então isso nos mostra, irmãos, que talvez você esteja até alegre. Talvez você esteja naquele ponto de prosperidade onde você não precisa de nada. Você tem um bom carro, você tem uma boa casa, você tem uma boa família, você congrega numa boa igreja, você tem um bom trabalho, você é realizado, tem sucesso, as coisas têm acontecido na sua vida, mas a sua alegria precisa ser completa. Tem algo mais, tem um nível maior, tem um nível de plenitude a mais para você. E é esse o desejo de Deus, essa é a alegria de Deus, é que a sua prosperidade, a prosperidade que Ele deu para você, ela possa atingir níveis ainda maiores, para que a sua alegria seja completa, porque Ele tem prazer, Ele se compraz na prosperidade dos seus servos. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Eu gosto desse versículo. Porque a gente aprendeu, irmão, que o suprimento de Deus é quando uma quentinha chega para a gente na hora do almoço. O suprimento de Deus é quando alguém dá um doce para a gente. O suprimento de Deus é quando chega alguma coisa usada para a gente. O suprimento de Deus não é isso. A Bíblia está dizendo que, segundo a riqueza em glória dele, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. As suas necessidades são supridas segundo a riqueza em glória dele. Quantos sabem que Deus é rico? Quantos sabem que Deus é muito rico? Quantos sabem que Deus é incalculavelmente rico? É segundo esse padrão de riqueza, é segundo a riqueza dele que Ele há de suprir as nossas necessidades. Então Deus não te dá o básico. Você está aqui? Deus não te dá o básico para a sua sobrevivência. É segundo a riqueza em glória dele. Ele te dá o melhor. Amém, pastor. 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, eu vou acelerar um pouco. 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, verso 10, é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
A gente vê um versículo como esse, e aí a gente pensa, essa mensagem que o pastor trouxe, falando sobre prosperidade divina, dizendo que nós já somos ricos, que nós já somos prósperos, e que Deus se alegra na prosperidade dos seus servos, ela é uma fraude, porque o apóstolo Paulo está contrapondo esse princípio, porque ele está dizendo, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Ora, então eu não tenho por que crer na riqueza. Eu não tenho por que entender que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Porque o próprio apóstolo Paulo, o maior teólogo de todos os tempos, depois de Jesus, ele está ensinando que a gente não deve querer ficar rico. Por quê? Porque a gente vai cair em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. A gente precisa ter o cuidado, porque quando a gente se expõe a um texto como esse, de uma maneira isolada, a gente acaba pegando algo que o apóstolo Paulo não quis dizer. Entenda, irmãos, o apóstolo Paulo ele não estava escrevendo para todos nós. Ele estava escrevendo especificamente para o pastor da igreja, que era o seu discípulo Timóteo. Ele estava escrevendo para um seu discípulo, ele estava escrevendo para alguém que era membro da sua equipe ministerial. Ele estava falando com liderança. Então a gente precisa entender isso. Agora veja, a gente não pode pegar algo isolado que o apóstolo Paulo disse e trazer como uma doutrina, porque o próprio apóstolo Paulo é o mesmo que escreveu que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É o mesmo apóstolo Paulo que diz que maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. É o mesmo apóstolo Paulo que diz que Jesus se fez pobre para que todos nós fôssemos ricos. Agora vamos entender o contexto em que ele escreveu isso. Vamos para o verso 3. Do mesmo texto de 1 Timóteo, capítulo 6, ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é efatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Agora no verso 5 ele diz assim: altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, diga mente pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O que Paulo está combatendo quando ele vai falar no verso 9? Ele está combatendo aquilo que ele traz do verso 3 ao verso 5. Homens que têm a mente pervertida e eles são privados da verdade. São homens que são exploradores. São homens que veem o evangelho como fonte de lucro. Naquele tempo já existia. Falsos pastores, falsos mestres. Homens que não tinham um coração voltado para o Senhor, homens que não eram íntegros, homens que ficavam trazendo versículos bíblicos e malabarismos teológicos para que eles pudessem se aproveitar do povo, exploradores. Paulo está tratando isso. Aí ele está dizendo, olha, cuja mente é pervertida e privados da verdade. Que verdade é essa? A revelação da palavra, a revelação das Escrituras. Que verdade que tem na revelação das Escrituras? Que Jesus morreu na cruz para que nós não fôssemos mais pobres, miseráveis, doentes, para que não estivéssemos mais debaixo do jugo do pecado, da escravidão, para que fôssemos prósperos. Essa é a verdade. Esses homens, eles estão privados da verdade das Escrituras, supondo que a piedade é fonte de lucro. O que é a piedade? A prática da palavra, o exercício de ter uma vida dedicada ao Senhor, a piedade, uma vida íntegra, santa, consagrada a Deus. Prática da palavra, ele está dizendo que a prática da palavra é fonte de lucro, diga misericórdia. Aí Paulo vai e continua dizendo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Está dizendo, olha, pessoas vão ganhar muito, mas elas precisam ser contentes com o que chega para ela.
Aí ele continua: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes, alegres. Paulo está tratando algo específico, ele está sendo duro, enfatizando homens que estavam tendo o evangelho, fazendo do evangelho uma fonte de lucro. Ele está dizendo: olha, não é assim não. Não é assim. A gente não pode amar as coisas dessa vida. Mas veja, Paulo não está dizendo que a gente não é próspero. O próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, ele está numa situação onde ele está preso injustamente. E o governador Félix o mantém preso por 2 anos a fim de extorquí-lo, pegando dinheiro de Paulo. Irmão, um governador romano, uma autoridade romana, era alguém que ganhava muito dinheiro, não é? E ele decidiu extorquir o preso Paulo para pegar dinheiro dele. Isso mostra, irmão, que Paulo tinha mais dinheiro do que o governador romano. Se você for estudar um pouco a história da igreja, você vai ver que Paulo era de uma família nobre. Ninguém, irmão, ia sair de Tarso, uma cidade na Síria, e ia ter a sua educação em Jerusalém. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época. Isso era caríssimo, não era de graça não. Não tinha o ProUni. Era caríssimo. Isso mostra que Paulo era de uma família nobríssima. Depois Paulo é preso. E aí ele fala que é um cidadão romano. E o soldado vai inquiri-lo. E ele diz: como é que você conseguiu a sua cidadania? E Paulo, ele diz, ele é cidadão romano de berço. É caríssimo ter o título de cidadão romano. Então ele vinha de uma família rica, ele foi extorquido. Ele sabia o que era ter um berço rico, família rica. Mas, no entanto, ele está apresentando: olha, nada nós vamos levar. Ele está dizendo que o problema não é ter dinheiro, porque ele tinha. O problema, irmão, é você amar as riquezas, é você amar ao dinheiro. Deus não tem problema em você ter dinheiro, Ele quer que você tenha muito, para você cumprir o propósito. O problema é você amar os bens, amar as riquezas, estar na igreja quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade. Tem muito crente por aí assim. Está quebrado, falido, aí vem para o culto. Vai fazer a promessa, vai fazer a campanha, vai fazer jejum, não falta culto, é uma bênção, é espiritual, está lá orando, porque ele quer sair daquela pindaíba. Deus faz um milagre, muda a vida financeira daquela pessoa. Começou um negócio, começou a prosperar, a avançar. Qual a primeira coisa que faz? Deixa de vir para a igreja. Estava na pindaíba, vinha adorar a Deus. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Agora que está bem, que era para ofertar na igreja, que era para dizimar na igreja, o que faz? Sai da igreja. E sabe o que acontece? Ela vai continuar com dinheiro. Ela não perde tudo não, porque a gente pode pensar assim: se ela saiu da igreja, então ela vai perder o dinheiro. Deus não é assim não, irmão. Deus simplesmente sai de cena. E o diabo vai fazer com que ela ganhe cada vez mais. Porque quanto mais ela tiver, mais distante do Senhor ela vai estar. Porque o coração dela não estava em Deus. O coração está nas riquezas. Quem ama ao Senhor de verdade, está bem com o Senhor. Na alegria, na tristeza, na escassez, na abundância. E o fato, irmão, de muitas vezes nós passarmos, é passageiro, passarmos por alguma dificuldade financeira, não quer dizer que a bênção do Senhor não está agindo nas nossas vidas. Às vezes nós temos tido escolhas erradas, e a gente coloca a culpa em Deus. Tem um provérbio que diz, eu não sei se é Provérbios 18, diz assim: a estutícia do homem perverte os seus caminhos, mas o seu coração se volta contra o Senhor. A estutícia, a burrice do homem, perverte os caminhos, as escolhas erradas que ele faz, trazem consequências graves na vida dele, mas ele fica com raiva de Deus.
Ele se volta contra a palavra. Mas quantos aqui, quando vão tomar uma decisão na vida, perguntam: Senhor, é da tua vontade que eu tome essa decisão? Senhor, é da tua vontade que eu faça essa parceria? Senhor, está tudo bem se eu começar essa sociedade? Mas não, a gente faz, a gente vai, né? A Bíblia diz que o prudente, ele vê o mal e se esconde. Mas o tolo, ele se encoleriza e se dá por seguro. O que é isso? O que esse versículo quer dizer? É que o prudente, ele vê aquela situação, mas ele não toma uma atitude precipitada. E nós, com o entendimento que nós temos e a revelação da palavra que nós temos, a gente entende. Eu vejo a situação, uma oportunidade que se abre, o que eu vou fazer? Vou orar. Vou perguntar: Deus, é da tua vontade? Mas o tolo, ele diz: isso aí dá para eu fazer. Vai lá e faz. E o que acontece? Quebra a cara. E aí diz: rapaz, o Senhor não me protegeu. O Senhor não me livrou. Mas você perguntou para Deus se era a vontade dele que você tomasse aquela decisão, desse esse passo? Eu acompanhei muitas pessoas, irmãos, fazendo o rema. É muito interessante. Eu fui diretor do rema durante 6 anos. Eu acompanhava muitos alunos. Começava no rema e dizia: pastor, meu Deus, rapaz, que coisa boa o rema. Mudou minha vida, mudou minha vida. Na primeira matéria. Na segunda matéria: meu Deus, pastor, eu não sei porque eu não fiz antes o rema. Eu estava quebrado, pastor, olha, não tinha um dinheiro nem para passagem, mas Deus está suprindo. Aí na terceira matéria chega: pastor, olha como Deus é bom, recebi uma proposta. Eu não estava ganhando nada, desempregado. E a proposta é para eu ganhar 10 mil reais. Disse: não é Deus, pastor? Aí eu: sim, mas termine. Aí disse: só tem um problema. Disse: qual é? É para eu trabalhar à noite, na hora do rema. Mas o rema não tinha mudado sua vida? É, pastor, mas isso aí eu vejo que é Deus se movendo. Aí você vai ter que trancar o rema? É, pastor, mas aí eu vou estar ganhando 10 mil. Aconteceu, esse 10 mil é um exemplo, mas aconteceram várias situações semelhantes a essa. E o que acontecia, irmão? Eu já esperava. 2 meses depois chegava: ô pastor, não deu certo não, fui demitido. Pastor, não deu certo não, não era os 10 mil mesmo que tinham combinado, era outra coisa. Alguns não, alguns ficavam: pastor, deu certo lá, eu tô até hoje, porque o diabo quer mesmo que a pessoa fique ali para ela não ter o conhecimento da palavra. Porque o rema não é só uma escola. O rema está falando sobre conhecimento da palavra. Está falando sobre ser um crente de verdade. Está falando sobre você aprender as verdades das Escrituras e colocar em prática na sua vida. E deixar de ser levado por ventos de doutrina. Uma hora vem o influenciador da internet e diz: vamos fazer isso aqui. Aí outra hora vem o outro influenciador e diz: vamos fazer isso aqui. E o rema vai ensinar você a não ser guiado por emoção e nem por pessoas. Mas ele vai ensinar você a ser guiado na palavra, pelo Espírito. Então Paulo, ele não está dizendo ou contrapondo um princípio bíblico que diz que nós já somos prósperos. Mas ele está dizendo que o problema são as pessoas terem o amor ao dinheiro. Ele está falando sobre homens maus que estavam distorcendo o que a palavra diz. Ele estava ali, irmãos, combatendo falsas doutrinas. Então, quando você vê esse versículo, veja, é a palavra de Deus, não é um contraponto aos princípios bíblicos, mas ele estava combatendo algo, pensamentos errados que estavam chegando na igreja. Kenneth Reagan, ele diz no livro Obediência nas Finanças, e um livro que eu quero indicar para você, juntamente com o livro O Toque de Midas, que são livros excelentes, que falam de uma maneira extremamente equilibrada sobre finanças, sobre prosperidade. Ele ensina que o crente, ele deve primeiro trabalhar com excelência. Se você quer ativar a prosperidade de Deus na sua vida, você precisa trabalhar com excelência. O que nós vemos hoje aqui no nosso estado, irmãos, são profissionais que não têm a menor excelência, que não sabem o que é excelência.
Mas nós, como crentes Verbo da Vida, prósperos que somos, estamos aqui para sermos excelentes no que a gente faz. Excelente não é fazer qualquer serviço, excelente não é fazer a coisa mais ou menos, excelente é a gente fazer da melhor maneira possível. E para você ser excelente, você precisa de conhecimento. Você precisa saber o que o mercado está dando, trazendo. Você precisa conhecer novas formas, novas ferramentas, novos maquinários para você dar o seu serviço, para você dar o seu produto da melhor maneira possível para o seu cliente. Para você trabalhar, pastor, eu trabalho na casa, eu trabalho na empresa, então, você precisa apresentar o seu trabalho de uma maneira excelente. Esse é o primeiro princípio para você ativar a prosperidade de Deus na sua vida. Tem gente que diz assim, eu sou próspero, eu sou rico, mas não está ativando isso na sua vida. Está lá endividado, cheio de problema, fica pulando de emprego em emprego, não fica em nenhum emprego. Está na hora de você começar a ver como está a sua excelência no seu trabalho. O segundo princípio que ele traz, administrar bem os recursos. Tem gente que até consegue ganhar bem, mas não sabe administrar. Parece um sactel furado. O mesmo dinheiro que chega, ele em dias acaba. Tem gente que no dia 5 é um dia de alegria, porque recebe o dinheiro. E no dia 6 é o dia de tristeza, porque já não tem mais nada. E aí tem que pedir emprestado, tem que ir para o cheque especial, tem que pedir a um e a outro. Não, irmão, você precisa saber administrar bem os recursos que têm chegado para você. Se chega 100% para você, você não pode gastar 100%. Você sabia disso? Olha que revelação. 100% do seu salário não é seu salário. E tem crente que gasta 150%, 160%. Só que você não só ganha 100%. Essa conta não está batendo. Você precisa começar a viver com 70% do que você ganha. Pastor, se com 160 não está dando, imagine com 70. Está na hora de você começar a administrar melhor os seus recursos. Isso é prosperidade. Alô? Aleluia. Você não pode viver com 100%, porque 10% é para Deus. Alô? Então, já era para você estar vivendo com 90%. Eu não conheço ninguém que dizima que é quebrado. Eu conheço pessoas que dizimam por causa da desorganização, que elas vivem em aperto, mas quebrado não. Agora, 100% das pessoas crentes que eu conheço que são quebradas, endividadas até o pescoço, não dizimam. É um princípio bíblico, irmão. Alô? Outros 10%, você precisa pensar em investimento no seu futuro. De longo prazo, de curto prazo. Isso é gestão, isso é organização. Os outros 10%, você precisa pensar em provisão. O que é isso? Os analistas financeiros, economistas, eles chamam de reserva de emergência. Mas a minha mulher, na sua infinita sabedoria, ela sempre me diz, olha, a gente não chama de reserva de emergência. Porque se a gente chama emergência, a emergência vai vir. Não é assim? Mas a gente deve ter uma reserva de provisão. O que é isso? Parte do nosso salário vai para essa reserva, para se o carro quebrar, Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus, precisa de um tratamento, que não é para você ou para alguém da sua família, mas alguém que você conhece, um parente distante, né? A geladeira que quebrou. Aí, quando acontece algo nesse sentido, pronto, você se desestabiliza. Por quê? Porque você não reservou uma parte do seu dinheiro. Isso é gestão, isso é governo, isso é administração. Terceiro princípio, evitar dívidas desnecessárias. A gente vive numa cultura de consumo. E quando alguém vê alguma coisa no Instagram, pronto, eu tenho que comprar. Não, você não tem que comprar. Por que você tem que comprar? Isso não é prosperidade. Pastor, mas eu pensei que prosperidade é a gente ter tudo que a gente quer. Aleluia. Cuidado, irmão, para você não estar confundindo prosperidade com esbanjar.
Cuidado para você não estar confundindo prosperidade com ostentação. Você tem que sempre questionar, por que que eu quero isso? Para quê? Qual o propósito de eu ter isso? Ah, pastor, é uma roupa nova, amém. Eu sou adepto de que a gente precisa ter muitas roupas novas, sapatos novos, bons. Mas, irmão, quantos sapatos você já tem? Seja sincero. Outro dia eu estava conversando com a esposa de um irmão nosso, aí ela disse, olha, meu marido tem 40 pares de sapatos. Isso tá aqui é uma centopeia. Irmão, acho que eu tenho uns 7 pares de sapatos. E tem hora que eu fico, rapaz, para que eu tenho tanto? E já tem anos que eu tenho esses pares de sapatos. Você está aqui? Então, evita dívidas desnecessárias por causa do consumo. Às vezes a gente quer ter algo só para mostrar para o outro que a gente tem. Não, irmão. Você quer mostrar para o outro que você tem. Isso não é prosperidade. Aí tem inveja envolvida, imaturidade, traumas emocionais envolvidos. A gente não desconta os traumas emocionais e as frustrações que a gente tem na vida comprando, gastando. Tem gente que é assim, né? Tem mulher que briga com o marido, ela pega o cartão, vai para o shopping e torra. Isso não é prosperidade, irmão. Isso é doença, desequilíbrio. Você é curada e sarada de toda essa síndrome, transtorno. Então, terceiro princípio que Kenneth Hagin traz, evitar dívidas desnecessárias. Quarto princípio, agir com sabedoria. Ter sabedoria em como você vai investir o dinheiro, gastar o dinheiro. Ter sabedoria, irmão. Isso é algo essencial para nós. E o quinto princípio que ele traz, confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparte-te do mal. Será saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Veja, confiar no Senhor é o segredo para a gente viver uma vida plena de prosperidade. Porque quando confiamos no Senhor, nós sabemos, irmãos, que Ele é aquele que nos supre. O Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. Ele me supre segundo a sua riqueza em glória. Por isso eu confio nele. Por isso eu posso declarar, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abençoado, porque a bênção do Senhor que enriquece está sobre a minha vida, sobre a minha cabeça há bênçãos, na minha casa há prosperidade e riquezas, e isso vai se manifestar na minha vida todos os dias, porque eu confio na palavra, porque eu confio no Senhor, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para retroceder. Aleluia. Para a gente encerrar, nós vamos ver em Gênesis capítulo 30, verso 37, não vai dar tempo da gente abrir, mas a gente vai ver, irmão, a história de Jacó. Jacó estava lá em busca da sua esposa e ele vai trabalhar para o seu sogro. E lá, com o seu sogro, o sogro de uma certa forma manipula a situação, entrega a filha, que não era para ser a filha combinada. E aí Jacó, diante daquela negociação, o seu sogro, né, ganancioso, explorador. Talvez você esteja nesse contexto, onde você trabalha para alguém que é ganancioso, explorador, está querendo passar a perna em você. E diante desse contexto, dessa realidade que Jacó estava vivendo, nós vamos ver que Jacó tem uma inspiração divina. A prosperidade, irmão, ela é dotada de uma sabedoria do alto. Ela é dotada de inspirações divinas. E Jacó tem uma inspiração. Naquele tempo, o trabalho dele, a cultura dele, era naquela região, o dinheiro, os bens eram medidos em ovelhas. Ovelhas, jumentos, camelos. Então, naquele tempo, Jacó trabalhava para Labão, seu sogro, e ele cuidava das ovelhas. E aí, diante de uma inspiração divina, Jacó fala para ele, olha,
eu vou ficar com as ovelhas que são malhadas e listradas. Por quê? Porque as malhadas e listradas têm menos valor. As ovelhas brancas, que não têm riscos, que não têm manchas, elas eram muito mais valorizadas. E aí Labão falou, tá certo, pode ficar para você. Mas Labão antes fez um limpa. Ele pegou todas as malhadas e listradas e deu para os filhos, para que Jacó não ficasse com praticamente nada. Jacó ficou com pouquíssimas ovelhas. Mas diante de uma instrução divina que veio para ele, diante, irmão, de uma estratégia sobrenatural de Deus para aquele homem, para que a prosperidade pudesse se manifestar na vida dele, aquele homem colocou as ovelhas para ficarem olhando para uma vara, enquanto elas estavam se multiplicando, enquanto elas iam beber água, elas ficavam ali olhando aquela vara listrada, E sabe o que aconteceu? Os filhotes que vinham delas, eles vinham todos marcados, listrados. Ele não tinha feito um acordo, olha, os listrados e os marcados vão ficar para mim. E o que aconteceu? Ele se tornou grande. Praticamente todos os filhotes nasciam malhados, listrados e manchados. E nisso ele se tornou um homem muito rico. A Bíblia diz que ele enriqueceu muito, a ponto de ficar mais rico do que o seu chefe. Ei, irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus vai trazer instruções do alto, estratégias poderosas, divinas, vindas sobre a sua vida, para que você possa manifestar essa prosperidade na sua vida. Acabou o tempo da escassez, acabou o tempo do marasmo. Coloca o pé na água, seja ousado, abraça, irmão, a prosperidade divina. Isso é para você. Não fica se sentindo culpado, não fica se sentindo menor, não fica achando que você é ganancioso. Isso não é ganância, é você abraçar aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Se prepare, porque instruções divinas estão vindo para você. Se prepare, irmãos, porque da mesma forma como Jesus falou com Pedro, olha, Pedro, vai para o fundo e joga as redes, e as redes vieram lotadas de peixe. Se prepara, porque está vindo muito peixe para você. Se prepara, porque está vindo muitas estratégias para você. Agora, quando as estratégias vierem, seja ousado. Quando as estratégias vierem, vai lá e lança a rede. Quando as estratégias vierem, coloca, posiciona aquela vara para que as ovelhas possam olhar. E as coisas vão acontecer. O sobrenatural de Deus é inovador, é pioneiro. Os seus concorrentes, irmãos, talvez nunca vão ter visto aquela estratégia antes. Talvez todos vão estranhar, você vai estranhar, a sua equipe vai estranhar, os seus colegas de trabalho vão estranhar, seu chefe vai estranhar, irmão. Mas eu quero dizer que quando é algo divino, vai acontecer. É diferente, é inusitado, é pioneiro, é inovador. Mas vai acontecer, porque a prosperidade divina precisa ser ativada na sua vida. Fica de pé. Aleluia. Houve um homem chamado Howard Carter. Ele foi um grande missionário na década de 40 e 50. E esse homem, ele era muito rico, era um missionário inglês, muito rico, irmão. E ele se dedicou a sua vida a fazer missões. E onde os países que ele ia fazer missões, ele usava da fortuna que ele tinha para construir igrejas, construir seminários teológicos, preparar novos pastores. E quando aquele homem morreu, ele ainda tinha uma grande fortuna. E ele deixou o testamento dele, para que toda a fortuna dele pudesse ser investida num fundo que construísse igrejas e preparasse ministros. Sabe o que é isso? É o entendimento de que a prosperidade é para cumprir um propósito. Você precisa abraçar a prosperidade. Você precisa tomar iniciativas. Você precisa fazer coisas, não no seu próprio braço, não na sua própria mão, mas dependendo do Senhor. Você precisa se indignar com a fase, a estação, talvez, que você esteja vivendo, em que você não tem o dinheiro para comprar comida, para trocar o carro. Você talvez não se veja com dinheiro para suprir uma necessidade do seu filho. Você tem que se indignar, irmão, com essa condição, com essa situação. Às vezes tem coisas na vida da gente que só muda quando a gente se indigna e diz basta. Ser contente com o que chega nas nossas mãos é diferente de ser conformado. Não se conforme.
Deus tem algo melhor e maior para realizar na sua vida. Agora, tenha um entendimento que a prosperidade na sua vida é para você desfrutar, é para você usufruir, mas acima de tudo, é para você cumprir um propósito. É para você ter com que acudir ao necessitado. É para você ter como fazer o reino avançar. É para você ter recursos para investir na vida de missionários. É para você ter recursos para investir no começo de novas obras, de novas igrejas. Imagine, irmão, um cenário onde você pode ser aquele que vai financiar uma nova igreja para nascer. Talvez seja lá no seu bairro. Você vê aquela criminalidade, você vê aqueles problemas e você pensa, esse bairro precisa de uma igreja. E você ter a condição de ir lá comprar um terreno, construir a igreja. Ou alugar um prédio, você pagar o aluguel todos os meses. E a gente colocar um pastor lá de tempo integral, para que ele possa se dedicar somente à obra. E você ser aquele que vai pagar o salário do pastor. Imagina esse cenário, irmão. Quantas vidas não seriam alcançadas, transformadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus? A prosperidade é para isso. É para a gente cumprir o propósito, a vontade de Deus. Então, não deixe uma palavra como essa passar. Abrace isso, agarre isso. Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Eu não gosto de ouvir uma palavra como essa. Irmão, o melhor lugar para se falar sobre prosperidade é na igreja. A Bíblia é um livro de prosperidade. Ou você nunca reparou que os grandes homens de Deus que passaram pela Bíblia, a sua grande maioria eram homens ricos? Abraão, riquíssimo. Jacó, muito rico. Isaac, muito rico. Jó foi o homem mais rico do seu tempo. O homem mais rico do mundo no seu tempo. Perdeu tudo. Ficou pobre. E Deus deu tudo em dobro. Aleluia. Salomão, Davi, tantos outros personagens. Deus não tem problema com riquezas. Deus não tem problema com prosperidade. Pelo contrário, Ele se alegra na prosperidade dos seus servos. Ei, Deus se alegra quando você prospera. Deus se alegra quando o carro novo vem. Deus se alegra com a casa própria. Deus se alegra quando você tem um bem, uma conquista, uma vitória. Quando você está sorrindo, realizado, satisfeito. Deus se alegra com a sua promoção no seu trabalho. Deus se alegra quando você começa um negócio, quando você expande os seus negócios, irmãos. Deus tem prazer na sua prosperidade. Rompe com os pensamentos de pobreza. Rompe com os pensamentos de miséria. Você não é mais miserável, você não é mais pobre. Ele te tirou da pobreza. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Levanta suas mãos. Aleluia. Vamos cantar essa música. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus tem sido sempre tão bom pra mim. Deus tem sido sempre tão bom pra mim. Diga isso pra Ele. Tem sido Aleluia. sempre tão bom pra mim. Deus, eu Shaddai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua prosperidade está sobre as nossas vidas. Não seremos prósperos, já somos prósperos, já somos ricos, já somos abençoados. A bênção do Senhor que enriquece, e com ela não vem desgosto, nem dores, está atuando sobre as nossas vidas. Nós nos apropriamos disso, Pai. Nós nos agarramos a essas verdades e declaramos que a pobreza não tem lugar nas nossas vidas, a escassez não tem lugar nas nossas vidas. Vamos viver shalom todos os dias,
chamamos à existência todos os recursos necessários, dizemos: dinheiro venha, promoção venha, em nome de Jesus, emprego novo, trabalho novo venha, sabedoria do alto venha. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que não passaremos por escassez, por dificuldades, não, mas nós já temos tudo que precisamos e é no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, os nossos olhos estão voltados para Ti. Não amamos as riquezas, não amamos os bens, mas amamos o Senhor e queremos viver a prosperidade divina para que possamos, Pai, cumprir o Teu propósito com excelência nessa terra, alcançando vidas, sendo uma bênção para todas as pessoas ao nosso redor e fazendo o Teu reino crescer e se expandir. Esse é o desejo do nosso coração e nós consagramos as nossas vidas a isso para o Senhor. E eu declaro a nossa consciência mudando a partir de hoje, a gente dando passos de fé, a gente, Pai, vivendo a prosperidade que Você já disponibilizou para cada um de nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Com seus olhos fechados ainda, todos com olhos fechados, eu quero fazer um convite muito especial nessa manhã. Eu quero saber se você está aqui hoje e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você a mudar a sua vida e a sua eternidade. Se você ainda não tomou essa decisão, receber Jesus não é mudar de religião, mas é tomar uma decisão. É você entregar a sua vida a Ele e recebê-lo como seu Senhor. Se você ainda não fez isso, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Se você não sabe para onde você vai quando você morrer, se você viesse a morrer hoje, para onde você iria? Se você não sabe essa resposta, eu quero encorajar você a levantar a sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém? Todos salvos? Tem alguém que já recebeu Jesus, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas e deseja fazer isso hoje? Essa é a sua oportunidade. Faz um sinal com a sua mão e a nossa equipe vai orar por você e você vai sair daqui cheio do Espírito. Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade e quer sair daqui curado, receber imposição de mãos? Vem aqui à frente. Tem alguém? Todos curados? Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Graças a Deus. Nós estamos encerrando nosso culto. Venha, Milena, vai encerrar. Mas desde já uma semana abençoada, próspera. Eu declaro você vivendo a prosperidade divina, consciente das verdades da palavra que já estão operando sobre a sua vida. Eu declaro uma semana extraordinária. Se prepare, boas notícias estão chegando. Seu telefone vai tocar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui é a reunião dos prósperos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de fazer essas indicações literárias, a gente já está caminhando para o fim desse culto, mas eu queria que você ficasse atento a um vídeo. Nós teremos agora a oportunidade de semear no Projeto Farol. E eu queria que você primeiramente assistisse esse vídeo para você ficar inteirado do que é o Projeto Farol. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Porque Teresina é a terra do avivamento. O Projeto Farol, ele é muito mais do que um templo, ele é muito mais do que uma igreja, do que uma nave. É um símbolo de algo grandioso que Deus já começou a fazer nessa cidade. Estamos entrando na década do tudo é possível e o Projeto Farol será o símbolo disso. Será realmente a confirmação daquilo que Deus está promovendo nessa cidade. O Projeto Farol, ele nasce da chama do avivamento que está nos nossos corações e da compreensão, do entendimento e da responsabilidade que a gente tem
de que a igreja não fique apenas dentro das 4 paredes, juntando pessoas para cultuarem a Deus. Mas a gente tem um entendimento de que o Projeto Farol, ele traz a amplitude do prédio para que isso também se expanda na vida das pessoas, né? Alcançando a sociedade as esferas mais diferentes que a gente pode ver. A gente sabe que receber Jesus, nascer de novo, conhecer de fato a palavra é o que vai libertar as pessoas, é o que vai dar a elas uma vida nova. Mas a gente também crê, junto com isso, que é possível a gente mudar o cenário social através do conhecimento da palavra e da mão de obra que nós como cristãos temos. O nosso templo, ele vai chegar, e ele vai chegar trazendo junto com ele um novo templo. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno, é nosso. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Que essa igreja vai expandir, irmão. Que a gente vai se tornar uma igreja missionária. Que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Todas as pessoas dão testemunho, elas são unânimes em dar esse testemunho de que o Senhor tem afetado positivamente a vida delas, porque elas se envolveram, elas pegaram o Projeto Farol como uma causa. E essa é a nossa causa. O Projeto Farol, o nosso terreno, ele já existe. Amém? E não se trata apenas de amplitude, né, em termos de tamanho, mas se trata de uma amplitude nas nossas mentes, uma amplitude na nossa própria vida. Nós seremos, assim como nós já estamos sendo, né, transformados por causa da palavra que nós recebemos. Nós entendemos, irmãos, as pessoas dessa cidade, elas precisam ouvir essa palavra. Elas precisam ter suas vidas transformadas. Nós precisamos mudar a realidade da nossa cidade e nós só mudamos por causa da palavra. Amém? Então você vai ter a oportunidade de fazer parte desse projeto, né, semeando nesse projeto, por meio do Pix, que é o teresina@verbodavida.com, está aqui. Eu queria que você tivesse o cuidado, porque é possível que você tenha salvo aí o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ da nossa igreja, mas esse banco, né, do Projeto Farol é o Banco do Brasil. Já o CNPJ da nossa igreja é o Banco Santander. Então, só observa isso. Se for necessário, escreve lá a chave Pix do Projeto Farol, para que esse valor ele vá diretamente para esse fundo, né? Eu estava assistindo esses dias o pastor William ministrando, né, sobre essas ofertas, e ele fala, né, até o Banco do Brasil ele está semeando no projeto, porque o fundo está lá e ele está gerando, né? Então, está gerando ali alguma coisa para a gente. Então, seja participante disso e você depois vai ter a oportunidade de contar aquilo que Deus está fazendo, porque você se associou com esse projeto. Amém? Então, separa aí a tua oferta. Eu vou fazer por meio do Pix. Nós temos essa oportunidade todos os meses, um domingo ao mês. E você pode fazer isso agora mesmo. Aleluia. O Senhor é bom e fiel. Nosso terreno já existe. Vai se manifestar brevemente. Em nome de Jesus. Está feito. Você já fez? Vamos orar. Se você vai fazer de maneira em espécie, você também pode fazer aí pelo envelope. Amém?
Pai, te damos graças, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de nos associar àquilo que você já iniciou na nossa cidade. Obrigada, Pai, pelo Projeto Farol sendo uma realidade, sendo manifesto nesses dias. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Sai do seu lugar e vem com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Glória a Deus. O Senhor é bom. Então, tem algumas indicações literárias antes que a gente termine, que tem tudo a ver com aquilo que o pastor Fábio ministrou. Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. O livro O Toque de Midas, uma abordagem equilibrada para a prosperidade bíblica. E o livro Prosperidade Bíblica, de Derek Walker. Amém? Então, deixa eu ver se tem mais algum aviso aqui. Lembrando que sexta-feira nós temos o Festival Louvor a Jesus. Teremos a participação do nosso pastor, Fábio Henrique. Então, você vai se fazer presente lá. Glória a Deus. Amém, gente? Você pode ficar de pé? O Senhor é bom e fiel. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra que recebemos e nós acolhemos com mansidão no nosso coração e iremos praticar em nome de Jesus. Vá na graça e na paz, praticando essa palavra em nome de Jesus.